Estudo do livro de Apocalipse. Eu havia parado no último áudio, já no capítulo 20, nos primeiros 3 versículos, quando a Bíblia nos mostra a condenação e a prisão de Satanás por 1000 anos. Os reis da terra, no final do capítulo 19, se congregaram sob o comando do anticristo para lutar contra o Senhor e o seu ungido. No momento em que o nosso amado Senhor Jesus Cristo ele vai descer do céu, vai colocar os seus pés sobre o monte das oliveiras e ele vai pelejar contra as nações que se congregaram contra Israel com justiça. E ele vai fazer juízo. Eu havia falado que todos os exércitos eles são dizimados e a besta e o falso profeta são jogados vivos, eles já são condenados. E é uma coisa interessante, eles já são lançados no lago de fogo. Não existe julgamento, eles já foram julgados. É interessante porque se tu pegar o livro no Evangelho de João, no Evangelho de João, no capítulo 16, fala sobre que o Espírito Santo ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando fala do juízo, no versículo 11, diz que o príncipe deste mundo já está julgado. Então, Satanás não vai ter, a princípio, julgamento. Ele já foi julgado, ele já está condenado, ele vai ser lançado no lago de fogo. E nós vamos ver ainda essa situação no capítulo 20. Mas a besta, o anticristo e o falso profeta, eles já são lançados direto, eles vão ser os 2 primeiros habitantes do lago de fogo. Satanás também se encontrava aqui nessa batalha, ele vai ser preso. E possivelmente, no meu entendimento, aqui se congregou os reis e se congregaram todos os demônios. Porque no capítulo 12 tu vê que o dragão e os seus anjos pelejaram contra Miguel e os seus anjos e não prevaleceram. Então, nesse momento aqui, se congregou os reis da terra, mas eu acredito que Satanás se encontra aqui com todos os seus demônios. Todos os demônios se encontram nesse local. É um congregar de forças, toda a sua força, tudo que ele poderia colocar aqui em batalha, ele está colocando. Ele junta as nações, mas eu acredito que todos os demônios que estão soltos, quando fala lá em Apocalipse, no capítulo 9, do anjo do abismo, os demônios que saíram do abismo, quando fala dos 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates, os 200 milhões de demônios, que se acredita que são 200 milhões de demônios, que é um exército, que estão a comando desses 4 anjos. No meu entendimento aqui, é um juntar de força, é um congregar de tudo. Todos estão reunidos aqui para a batalha do grande Deus. Então, há um congregar de forças, tanto forças de exércitos das nações, como forças espirituais, porque é uma luta contra Deus. Então, Satanás é o líder e ele junta todos. Se ele mandou espíritos imundos para congregar as nações, ele também congregou toda a sua força espiritual. Então, milhões de demônios se encontram nesse lugar. E no meu entender, eu falava sobre o capítulo 20, quando o anjo desce do céu com a chave do abismo, ele desce com uma grande cadeia e ele vai prender. Essa grande cadeia, no meu entendimento, é para Satanás e para todos os seres espirituais que se encontram ali, naquele lugar. Porque vem uma grande cadeia. Agora, em nenhum momento você pode dizer com certeza. É uma dedução,
é algo que seria lógico, mas não é algo que a Bíblia diz. A Bíblia faz questão, o Espírito de Deus colocou no João de falar, no coração de João, de falar sobre Satanás. E deixa um espaço para que nós possamos raciocinar e meditar sobre o que aconteceu com todos os demônios, porque eles não foram lançados no lago de fogo. Só foram lançados no lago de fogo o anticristo e o falso profeta. Em nenhum momento a Bíblia fala aqui, no final do Apocalipse, o destino dos demônios. Mas se crê, eu já li alguma coisa, já escutei, se crê que eles vão estar presos junto com Satanás. Agora, Satanás, ele vai ser preso. E ele vai ser preso porque o anjo traz uma grande cadeia. Então ele vai ser colocado numa grande cadeia. Nessa grande cadeia, ele vai ainda, diz ainda que ele está amarrado. Então, não é Satanás solto, joga Satanás, lança Satanás no abismo e ele fica vagando no abismo. Não. Ele vai ser colocado numa grande cadeia. Ele vai ser amarrado. Ele vai ser colocado, ele vai ser lançado no abismo, dentro dessa cadeia, amarrado, preso, e vai ser colocado um selo, e esse selo é a garantia. Ninguém pode romper esse selo, abrir esse selo, só o nosso Deus. Então vem um selo de Deus e ninguém pode mexer, ninguém pode abrir. E esse selo só vai se romper depois de 1000 anos, por ordem do nosso Deus. E ele não vai mais poder enganar as nações. Ele vai estar privado por 1000 anos. E a Escritura já declara que após esses 1000 anos ele vai ser solto por um pouco de tempo, que é o tempo que ele vai ter para sair e enganar as nações novamente. Então, terminou a batalha, terminou a luta, e agora nós vamos entrar no milênio, no reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo, na terra, aonde ele vai reinar desde Jerusalém e vai reger todas as nações, e nós vamos estar com eles. A partir do versículo 4 do capítulo 20 diz assim: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Nesse primeiro momento, João vê, após Satanás ser preso, ele vê que se colocam tronos, e a princípio aqui vai acontecer o julgamento das nações, que se encontra em Mateus, no capítulo 25, no verso 31, diz assim: E quando o Filho do Homem vier em glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros,
como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Então, nesse momento, você vê tronos, e aí vai, a princípio, haver o julgamento das nações. Daniel, ele fala algo interessante, porque ele fala de tempos, ele fala em tempos estranhos, assim, que nós muitas vezes não entendemos. Tu pega Daniel 12, no verso 11, diz assim: E desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. E o 3 diz: Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Então, de um tempo aqui, que seria da metade da tribulação até o fim, seria 1260 dias, é o que a Bíblia fala. São 1260 dias para completar 3 anos e meio. Mas Daniel aqui ele acrescenta mais um mês. E depois de acrescentar um mês, ele acrescenta mais 45 dias. Então, terminando os 7 anos da tribulação, não sei se tu está me entendendo, porque a Bíblia fala em 1260 dias. São 1260. Quando a Bíblia fala desse período de tribulação. Ao anticristo vai ser dado, se tu pegar no capítulo 13, no verso 5, ele vai agir por 42 meses, que são 3 anos e meio, seria o 1260 dias. Mas Daniel, de uma maneira inexplicável para nós, ele acrescenta, e ele fala primeiro em 1290 dias e depois 1335 dias. Então, a princípio ele aumenta, dos 3 anos e meio, ele aumenta mais um mês, e depois ele aumenta mais 1 mês e 15 dias, então ele aumenta 65 dias. O que se acredita é que nesse período vai acontecer o julgamento das nações. Esses 30 dias primeiro vai ser o julgamento, e ainda quem chegar até aos 1335 dias seriam, no entendimento, aqueles que vão entrar no milênio, os que ficaram vivos. Esse julgamento das nações aqui são daqueles que ainda permaneceram vivos das nações. É o que se acredita. Então se coloca tronos, e esse tronos é para julgar o restante das nações. Quem não morreu na batalha do Armagedon, os povos todos, as nações vão se congregar para um julgamento. E aí esse primeiro julgamento seria em 30 dias. Daqui se faria um entendimento, se faria a separação dos que estão à direita e à esquerda do Senhor. Quem permanecer até mais 45 dias, o entendimento, esses que são os bem-aventurados, são os que foram considerados dignos de entrar no reino, são aqueles que vão ouvir do nosso amado Senhor Jesus Cristo: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, para o homem, para aquele que ama o nosso Senhor Jesus Cristo e estiver vivo nesse período da volta do nosso amado Senhor Jesus Cristo, quando ele vem em glória, ele vai possuir por herança o reino. Um reino que Deus tem preparado, ele vai ser bendito. Eles vão entrar vivos no milênio e eles vão povoar a terra toda.
Esses vão entrar vivos, eles vão ser os mortais do reino. Eles vão ser aqueles que vão entrar, que vão continuar a vida normal, que vão ter filhos, que vão povoar o mundo nesses 1000 anos. Então, esse é o entendimento dos tronos, do juízo. Esses vão chegar a 1335 dias. Os outros, eles vão ser mortos, eles vão ser separados e eles vão ser jogados, eles vão ser condenados. Então, é uma coisa assim, vão ser levados, os anjos eles não vão permanecer, eles vão ser levados, e eles vão ser mortos, e eles vão, a princípio, eles vão participar do trono, do grande trono branco. Não sei se tu está entendendo, eu não estou me fazendo entender. Ele julga, e aí os que ficarem na sua esquerda vão ser apartados para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esse é o julgamento. Eles vão ser condenados. Esse é os vivos. Eles não vão entrar no milênio. Os que forem condenados, eles vão ser apartados. Então, esse é o entendimento desses tronos. E eles vão ser julgados. Vai ser o julgamento das nações. E nós, a Igreja de Cristo, nós vamos estar com Cristo nesse julgamento. Nós vamos nos assentar com Cristo no julgamento das nações, com o nosso amado Senhor Jesus Cristo, porque nós vamos vir com Ele em glória. Terminado essa situação desses tronos, de julgamento das nações, nós vamos entrar no milênio. Mas uma coisa que tu precisa entender: esses são os mortais. Eles vão povoar a terra. E eles vão viver uma vida normal como mortais, de uma forma maravilhosa, porque existem várias características do milênio. Vai ser um reino de justiça, vai ser um reino de paz, não vai ter guerra, vai ter uma adoração universal ao Senhor, vai ter segurança social, vai ter a extinção de doenças, vai haver a correção de deformação física, vai haver longevidade, as pessoas vão voltar a viver como no período do Gênesis, as pessoas vão viver 500, 600, 700 anos. Vai haver recompensa do trabalho. Vai haver pacificação entre os animais e os homens. Os animais vão ser dóceis. Todos os animais vão, a princípio, se tornar herbívoros. Vai haver fertilidade da terra. Vai haver segurança nacional. E vai haver uma prioridade de Israel sobre as nações. Depois nós vamos ver essas características do milênio uma a uma. Mas vai ser um reino de paz, de tranquilidade, de prosperidade, de justiça. Nisso, esses mortais vão entrar salvos no reino preparado, desde a fundação do mundo, e vão receber por herança, vão povoar a terra. Ponto. Eles vão ter filhos durante esse período, vão povoar, e esses filhos vão ter que aceitar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses entraram no reino, eles entraram salvos, mas eles vão gerar filhos que vão precisar aceitar o nosso amado Senhor Jesus Cristo, e eles vão ter que se converter ao Senhor, e eles vão ter direito de escolha. Agora, é um período maravilhoso, o milênio, porque não tem influência demoníaca, não tem influência de Satanás. O homem vai ser colocado num lugar de restauração ao Éden. Mesmo nesse ambiente em que o nosso amado Senhor Jesus vai morar conosco
por 1000 anos, o homem ainda vai se revoltar. Então vai haver uma revolta e uma rebeldia ainda, e aí vai ser o período que Deus vai mostrar o que existe no coração do homem, porque agora o homem vai ser colocado num ambiente perfeito. Muitas vezes se coloca que o homem ele é consequência do seu entorno, do que ele vive, do contexto do mundo. Se crê nisso, que nós somos consequência do nosso meio. E aí se coloca a culpa que o homem é assim, porque nós vivemos num ambiente de pecado, nós vivemos influência demoníaca e todo o nosso entorno de injustiça, e que o homem faz a opção pelo pecado, pela pobreza, pela sua condição. Se crê que o problema do homem é a educação, que falta educação, que falta recurso, e que o homem ele torna-se corrupto porque ele tem necessidade, ou ele começa a roubar porque não tem trabalho. Então você coloca 1001 desculpas para a situação do homem, para o homem ser corrupto, para o homem ser depravado. Agora Deus vai criar a condição que não vai haver pobreza, não vai haver falta de trabalho, não vai haver injustiça. É a condição perfeita. E Deus vai mostrar que mesmo assim o homem vai se corromper e vai se rebelar. Então são coisas que hoje se coloca e sempre se tira a culpa do homem. A posição do homem é sempre de soberba. Ele é assim porque ele sofreu injustiça. Porque ele sofreu um problema quando era criança, porque ele sofreu isso, então ele se tornou assim. É porque ele não teve educação, é porque lhe faltaram recursos. Então o homem levanta 1001 teoria para dizer e para resolver o seu problema, quando o problema do homem é que ele é pecador, ele nasce pecador e ele está morto espiritualmente. Ele é totalmente insensível a Deus. E nós temos uma natureza pecaminosa que ela por natureza, já é uma natureza, ela é contrária ao nosso Deus. Mas o homem começa a achar 1001 desculpa. É um problema psicológico que ele tem, é que ele não se encontra consigo mesmo, porque ele tem um problema no seu interior que ele tem que se encontrar, e se diz que o problema do homem é psicológico. É um problema dele com ele mesmo. Ou o problema do homem é um problema do homem com as pessoas que estão na sua volta. Ou o problema do homem é um problema com a sociedade, com o seu entorno. Ou o problema do homem é um problema financeiro. O homem é assim porque ele falta educação e tem 1001 desculpa. Mas o problema do homem é que o homem é pecador, ele nasce pecador e ele nasce morto em delitos e pecados, e ele é insensível a Deus. Ele é, por natureza, contrário a Deus. Esse é o problema. O problema do homem é o pecado. O problema do homem é que o homem nasce morto, ele é insensível, ele é um homem que nasce morto em pecados e delitos. Espiritualmente ele está morto. E o único saída é Cristo. Então, eu quero que tu entenda que nesse momento aqui o homem vai ser colocado em umas condições que, se ele ser o problema é educação, vai ter educação da melhor qualidade. O problema é a pobreza. Não, vai haver fertilidade, vai haver alimentação. Vai haver fartura, fertilidade. O problema do homem é que não existe segurança e ele vive com medo. Bom, vai haver paz sem fim. O problema do homem é que ele sofre injustiça e ele não consegue viver com a injustiça. Bom, vai haver justiça no reino. Bom, o problema do homem é que ele tem enfermidades, isso aí faz com que ele se sinta mal com ele mesmo. Bom, não vai ter doença, não vai ter deformidade. O homem não está contente consigo mesmo, então tudo vai ser acertado. Todas as coisas vão ser acertadas.
E mesmo assim tu vai ver no capítulo 20 que o homem vai se revoltar contra Deus. Então Deus está colocando a restauração total ao homem. Muitas vezes a gente acha por que Adão pecou? Por que Adão, nas condições que ele teve, ele pecou? Agora nós vamos entender um pouco durante o milênio essa situação. Então aqui nós estamos tratando com os mortais. Eles vão entrar no milênio. As nações, os que restaram das nações, e também o restante de Israel, os judeus que permaneceram vivos. Então esses entram, os judeus e o restante das nações. Esses são os mortais do milênio, que vão gerar filhos, que vão viver uma vida normal, vão trabalhar, vão arar a terra, vão plantar, vão colher, e vão viver nesse ambiente perfeito. Esses são os mortais. Depois se fala das almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal nas suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Então nós temos os salvos, os que se salvaram e vão entrar vivos. Daqueles que participaram dos 7 anos da tribulação, que aceitaram nosso Senhor Jesus Cristo e que permaneceram vivos, vão entrar no reino junto com os judeus. Mas nós temos ainda as almas dos que foram degolados, os que morreram durante esse período. Esses que morreram degolados, eles vão viver. Aqueles que foram mortos, eles vão viver e vão receber, como nós, a igreja, vamos receber um corpo incorruptível. O seu corpo vai se tornar um corpo glorioso. Eles vão receber, eles não receberam ainda. Quem recebeu, participou da primeira fase da ressurreição foi a igreja, os que morreram em Cristo. Esses, os que morreram em Cristo, subiram, ressuscitaram, foram transformados. Nós que estamos vivos ainda, se não morrermos, nós vamos ser transformados, vamos subir. Então é a igreja. Os que foram mortos durante a tribulação, eles vão ressuscitar. Mas só os salvos. Os mortos não salvos não vão ressuscitar. E aí diz que essa é a primeira ressurreição. Então, aqui é a ressurreição dos degolados. Eles vão entrar imortais como a igreja no milênio. Nos 1000 anos de Cristo, reinando sobre a terra. Aqui existe um problema e uma causa de estranheza, assim, não existe um consenso. Eu vi estudos que dizem que nesse momento aqui, os santos do Velho Testamento vão ressuscitar também. Então Daniel, Moisés, Abraão, Isaac, eles vão ressuscitar nesse período. Existem estudos, existem entendidos que dizem que nesse momento que os degolados, que os mortos, os que não receberam o sinal da besta, nem adoraram a besta e foram mortos, eles ressuscitam. Alguns creem que esse momento também os santos do Velho Testamento vão ressuscitar. E que a primeira fase da ressurreição se restringiu à igreja. Aqueles 24 anciãos são representantes dos redimidos, da igreja. Então só a igreja teria ressuscitado na primeira fase da ressurreição, quando Cristo lhe aparece nos céus, e no rapto da igreja. Então é rapto da igreja, então se crê que a igreja é raptada. Os santos do Velho Testamento ressuscitariam aqui nesse momento para participar da festa das bodas do Cordeiro e para entrar no milênio e reinar com Cristo. Esse é um entendimento geral, que eles não ressuscitaram, que somente a igreja, os que morreram em Cristo, participaram do arrebatamento da igreja.
Esse é o entendimento. Então aqui essa ressurreição seria o final da primeira ressurreição, que aconteceria em duas fases. A primeira fase seria a igreja, os que morreram em Cristo e os que estão vivos sobem e vão participar do tribunal de Cristo. Nessa segunda fase da primeira ressurreição seriam os degolados, os que morreram durante a tribulação, os que morreram em Cristo, tanto judeus como gentios, os não judeus, e os santos do Velho Testamento. Esse é o entendimento geral. Poderia os santos do Velho Testamento ter ressuscitado na primeira fase, João Batista, Isaías, junto com a igreja. Mas não é o que se acredita, não é o que se prega. O que se prega em doutrina de ressurreição e o que se ensina, o ensinamento doutrinário, é que os santos do Velho Testamento, eles não ressuscitam com a igreja, ressuscitam nesse momento aqui. E aí eles vão entrar no reino do milênio para reinar com Cristo. E eles vão participar da festa, da ceia das bodas do Cordeiro. No versículo 6 diz que bem-aventurado o santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então aqui todos os salvos de todos os tempos já ressuscitaram. Todos, tanto os do Velho Testamento, judeus e gentios, como os que morreram durante a tribulação salvos, todos eles ressuscitaram. A segunda morte, que é ser lançado no lago de fogo, não tem poder sobre eles. Todos esses mortos, salvos, eles vão ser sacerdotes de Deus em Cristo e vão reinar com Ele no milênio. Então, tanto a igreja como os mártires da tribulação, como os santos do Velho Testamento, eles vão entrar no milênio com corpo imortal, com um corpo incorruptível. Eles não morrem mais. A segunda morte não tem poder sobre eles. Eles entram e reinam com Cristo como sacerdotes. Não sei se tu compreende. Todos os santos do Velho Testamento, gentios e judeus, os mártires da grande tribulação e a igreja, eles vão entrar no milênio e vão reinar com Cristo, com um corpo imortal. Os que permaneceram vivos e foram julgados e entraram salvos, os que aceitaram o Senhor Jesus Cristo durante a tribulação, e os judeus, que também vão aceitar o Senhor Jesus Cristo, eles vão entrar com um corpo mortal, eles ainda vão morrer, embora que eles vão viver 500, 600 anos e vão povoar a terra. Eles vão ser os mortais do milênio e nós vamos ser os imortais, nós vamos reinar desde Jerusalém com Cristo. Então, esse são as pessoas que vão estar no milênio. E sobre os que ressuscitaram não vai ter poder a segunda morte. Também os que entraram salvos vão ter segurança de salvação, embora que estejam vivos, quando morrerem, eles entram no reino de Deus. Agora, os que nascerem durante a tribulação, quem sabe as crianças também, que vão crescer durante esse período, eles vão ter que aceitar Jesus, porque é um detalhe, existem também crianças pequenas, que vão entrar no milênio, porque não tem por que não entrar, no meu entendimento. Mas todos esses que entram no milênio, eles vão ter, e não entraram salvo, eles vão, ou que vão nascer durante o milênio, eles vão ter que aceitar o Senhor Jesus Cristo, vão ter que se converter a Jesus. Então, são essas duas classes. Eu vou terminar esse áudio aqui. No próximo áudio eu tiro alguma dúvida, eu vou escutar esse áudio e tiro alguma dúvida que eu tenha gerado nesse áudio aqui. E no próximo áudio nós vamos falar sobre as características do milênio. Como vai ser o milênio na parte religiosa, como vai ser o milênio na parte social,
como vai ser o milênio na parte física e como vai ser na visão política. Vamos tratar um pouquinho, vamos ver o que a Bíblia fala sobre essa situação. Eu só queria deixar claro hoje que existem duas classes de pessoas que vão entrar no milênio. Eu estou repetindo isso aí. Existem os mortais salvos, que vão gerar filhos e filhas, e existem os imortais, os que vão entrar já com corpo incorruptível, que são os santos do Velho Testamento, a igreja e os mártires da tribulação. Então esses vão entrar no milênio, mas com corpo incorruptível. Esses não morrem mais, esses não têm poder a segunda morte sobre eles. Então eu espero que tenha sido claro. Eu vou escutar esse áudio de novo, e alguma coisa que eu tenha gerado alguma dúvida, eu vou corrigir, vou tentar corrigir, porque tem coisas que são deduções, tem coisas que são teorias, não vamos ser dogmáticos. Dogma é algo irrefutável, indiscutível. Tem coisas que a gente é dogmático, não, isso aqui é assim. Satanás vai ser preso por 1000 anos? Bom, aqui não tem como dizer que não, ele vai ser preso. Ele não vai enganar a ninguém por 1000 anos durante o milênio. O reino de Cristo na Terra vai durar 1000 anos? Claramente vai durar 1000 anos, porque aí nós somos dogmáticos, quer dizer, isso é indiscutível. Agora tem coisas que se discute, tem coisas que não existe aquela clareza nas escrituras, no nosso entendimento, embora que, quem sabe, uma pessoa que conheça mais possa até ter. Mas tem coisas que a gente pode ainda discutir. Então não vamos ser dogmáticos, mas a princípio é isso. Entram vivos, judeus e aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo, que não morreram. Então esse é um ponto. Agora eu vou escutar, e aí nós vamos tratar no outro áudio sobre aspectos da vida no milênio. Aí nós vamos pegar versículos bíblicos que falam sobre os animais não serem violentos, não serem herbívoros, os animais existir uma pacificação total entre os animais. E a vida na Terra, como vai ser durante esses 1000 anos, nós vamos falar no próximo áudio. E eu espero também no próximo áudio tirar alguma dúvida, alguma coisa que eu vou ver no áudio que eu não fui claro, e a gente tentar resolver em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, que tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós te damos graça por esse reino que tu tem por herança para nós, preparado desde a fundação do mundo. Que nós possamos adentrar e possamos, Senhor, desfrutar de uma vida com Cristo por toda a eternidade.